Fala galera, tô aqui em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Acabei de participar de uma prova Audax de 300 quilômetros e tô postando um vídeo sobre isso aqui agora, que eu tô editando o vídeo e daqui a pouco eu vou postar. Mas antes disso, eu acho mais legal falar sobre o que é o Audax, né? Já é a segunda prova de Audax que eu participo. Fiz dos 200 quilômetros mês passado, tem vídeo no canal sobre isso, vou deixar aqui na descrição novamente, caso você não tenha visto ainda. E acabei de fazer o de 300. Mas antes de falar sobre o de 300, eu achei legal vir falar um pouco mais sobre o que é o Audax, um pouco da história dele, um pouco das regras, um pouco das motivações de participar e por que eu acho uma modalidade de ciclismo tão apaixonante, né? Então eu vou falar um pouquinho da história do Audax aqui. Se você tiver alguma dica também sobre esse conteúdo, alguma experiência, poste nos comentários aqui, porque vai ser um conteúdo muito recorrente aqui no canal. Eu estou bastante empolgado com essa série de provas, já é a segunda que eu faço, vou fazer outras, então vai ser um conteúdo recorrente aqui. Coloca nos comentários a sua dica, a sua experiência, e a gente vai construindo esse conteúdo junto, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da história, né? O termo Audax, ele surgiu em 1897, né? Naquele ano, um grupo de cicloturistas, ele fez a distância entre Roma e Nápoles. Isso em 1897. Então as bikes que existiam naquela época, isso foi um feito incrível, um feito audacioso, né? Então por isso esse nome surgiu, o Audax. Daí, em 1904, o Henri Desgranges, que é o mesmo que criou o Tour de France, criou esse Audax francês e delegou para o Audax de Paris, né, o Audax Club Parisien, para fazer essa prova, né? E o que o Audax Club Parisien fez? Colocou para ocorrer essa prova de cicloturistas, junto que a prova já acontecia desde 1891, o Paris-Brest-Paris, que nasceu como uma prova competitiva que ia ser realizada de 10 em 10 anos. Só que desde essa primeira etapa já eram aceitos inscritos cicloturistas, não só as pessoas que estavam competindo. Em 1951, a prova deixou de ser competitiva e desde 1971 ela passou a ser realizada de 4 em 4 anos. Então hoje a Paris-Brest-Paris, que é essa prova icônica do cicloturismo mundial, acontece de 4 em 4 anos na França e que vai da cidade de Paris até a cidade de Brest, retornando para a cidade de Paris. Por isso o nome Paris-Brest-Paris. Para você participar dessa prova de 1.200 km na França, você tem que se qualificar através da participação nas provas qualificatórias, vamos dizer assim, que acontece ao redor do mundo nos diversos clubes de Audax criados. Então no Brasil a gente tem clube no Rio, tem clube em São Paulo, se eu não me engano, tem clube no Sul, ou seja, tem várias provas ocorrendo, da qual você tem que cumprir determinadas provas para se qualificar para essa prova de 4 em 4 anos. E a qualificação acontece como? Você tem que completar a série completa de provas no ano da competição e no ano anterior. Se você tiver alguma dica para complementar com essa informação, deixa no comentário e eu destaco também aqui, beleza? Mas a princípio parece que é essa informação. Você tem que completar a série completa no ano da prova, ou seja, agora 2019 tem uma, e no ano anterior, 2018, é o ano que estamos. Então, para eu poder estar lá ano que vem, eu tenho que fazer a série completa desse ano e a série completa do ano que vem. E a série completa é definida por quê? São provas de 200, 400 e 600 quilômetros. Estou editando o vídeo aqui e peguei um erro aqui. Na verdade, a série é composta pelas provas de 200, 300, 400 e 600 quilômetros. Então no vídeo aqui, muitas vezes eu não falei da prova de 300, que foi até a que eu acabei de fazer, mas ela também está incluída. 200, 300, 400 e 600. Só essa observação aí, vamos para a edição. Parece que agora também vai ter essa questão da prova de 1.000 quilômetros. Mas oficialmente mesmo, você tem que cumprir no ano da prova e no ano anterior essas 3 provas iniciais, 200, 400 e 600. A prova de 1.000 eu acho que não é obrigatória, mas se eu tiver errado também, deixa no comentário, né? E
Por isso eu tenho me apaixonado por essa prova, porque o ciclismo de longa distância é um tipo de ciclismo que é apaixonante, você consegue conhecer lugares, você exige muito do seu físico, do seu psicológico. É um tipo de modalidade bem especial também, porque as pessoas que participam, elas acabam sendo bem companheiras, se ajudam. Como não tem uma posição oficial, é claro que o pau quebra, porque todo mundo quer fazer o seu melhor. Então se você tiver nesse espírito, você acaba querendo andar rápido com um grupo que vai te puxar também, né? Que você vai ajudar e vai ser puxado também para fazer um resultado bom. Mas no geral, por não ter esse pódio, acontece muito isso, né? Das pessoas se ajudarem, de ver alguém quebrado e ajudar, de dar dicas também. Então é um universo muito legal do ciclismo, pessoas de todas as idades fazem. A grande questão do Audax é a superação pessoal. Como não tem um ranking oficial, o primeiro, o segundo, o terceiro, vai muito de você superar o seu limite e de você cada vez mais querer fazer o melhor resultado. As características básicas do Audax são quais? Autossuficiência, né? Autoorientação também, e a questão da resistência, da superação. A autossuficiência quer dizer o quê? Que você não pode ter uma equipe te ajudando. Você não pode ter ninguém que não esteja participando da prova te ajudando, seja dando suprimento ou consertando a sua bike se você tiver uma quebra. Somente você pode fazer isso, ou alguém que esteja participando da prova, por exemplo, um outro participante, competidor. Competidor não, porque a prova não é competitiva. Você tem que começar a sua prova desde antes, com uma estratégia e um checklist de equipamentos que você vai levar para que você possa ser autossuficiente durante todo o percurso da prova, independente se ele vai ter 200, 400, 600, 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros. Você tem que saber e ter tudo disponível para que você vá do início ao fim sem quebrar. A outra questão é a auto-orientação, ou seja, geralmente a direção da prova ela te dá um mapa, te dá dicas de como seguir e te dá os pontos de controle, locais que você obrigatoriamente tem que passar dentro de um tempo estabelecido para que você possa receber um cheque ali que você passou naquele local dentro daquele prazo e seguir adiante. Caso você não consiga chegar num posto desse no tempo estabelecido, você está fora da prova. Então é essa questão da auto-orientação. Você tem que saber se deslocar no percurso para chegar até o ponto de controle e ali também abastecer, porque alguns pontos de controle nas provas aqui do Brasil possuem essa questão de o abastecimento de água, de frutas, de salgados, de doces. Então é bem bacana essa questão da auto-orientação e muito importante para a prova. Se você se perder, pode ser que você não tenha tempo para retornar e chegar a tempo no posto de controle. A questão da superação é relacionada estritamente a esses fatores combinados. Uma longa distância a percorrer, uma autossuficiência e uma auto-orientação. Tudo isso junta, combina ali num estado onde você tem que ter muita resistência física, muita resistência psicológica, e isso eu acho que é o mais apaixonante da prova. Você quer fazer a prova bem e você sabe que para você fazer a prova bem, você tem que estar vindo de uma carga de treinos bem específica e também de uma sequência de provas para que você vá ganhando maturidade, experiência e possa ir cada vez melhor. Em cada prova que você participa, você vai ganhar um brevet se você concluir. É o brevet de 200 km, o brevet de 400 km, o brevet de 600 km. Esses brevets são exigidos quando você vai fazer a prova Paris-Brest-Paris. Você vai se inscrever, você tem que apresentar os seus brevets e aí você, de acordo com a disponibilidade de vagas, vai ser aceito ou não para a prova. Então há dois tipos básicos de brevets e isso causa muito confusão às vezes. Existe o brevet Randonneur e o brevet Audax. E qual é a diferença principal entre eles? O brevet Randonneur ele tem uma meta ali de velocidade que é geral, ou seja, você tem que chegar no posto em tal horário. E o tempo total da prova, você tem que terminar dentro desse horário. Então esse é o brevet Randonneur. O brevet Audax, e a confusão é por causa do uso do nome Audax, acaba que o brevet Randonneur usa o nome Audax.
Mas o brevet Audax, de fato, ele está relacionado ao andamento imposto, ou seja, o pelotão tem um capitão que vai colocar um andamento para a prova em cada trecho. E o pelotão tem que seguir junto. Então essa é a diferença dos dois tipos de brevet. No brevet randonneur, as pessoas se espalham e cada um faz no seu tempo, de acordo com o limite estabelecido. No brevet Audax é um pelotão que percorre e o capitão vai ditando o ritmo para que as pessoas permaneçam juntas. Então acho que essa é a principal diferença entre os dois. Se tiver errado ou se você tiver algo a complementar, deixa nos comentários que no próximo vídeo a gente traz um pouco sobre isso também. Aqui no Brasil, a modalidade mais praticada é os brevets randonneur. Então, o brevet de 200 km você tem que completar em até 13 horas e 30 minutos. O de 300 km você tem que completar em 20 horas. O de 400 km você completa em 27 horas. O de 600 km tem que completar em 40 horas. E o de 1000 km tem que completar em 75 horas. Pessoal, estou editando o vídeo e esqueci de falar aqui que esse é o tempo limite para terminar. Então é o tempo máximo para você passar em cada posto ou para terminar a prova geral. É o tempo máximo de cada brevet de 200, 400 e 600 km. É isso, vou dar para edição. Todas essas provas que fornecem brevets de 200, 400, 600 km são feitos pelos clubes de cada país ou de cada região de um país, só que são homologados por essa associação da França, que é o Audax Club Parisien. Então esses clubes são homologados com eles, realizam as provas dentro dos moldes exigidos pelo Audax Club Parisien, e quando você completa, esse clube envia o seu resultado lá para a França e aí você qualifica esse brevet. Então é isso, pessoal, fica um pouco da história aí do Audax. Se você tiver qualquer coisa para complementar com essas informações, deixa no comentário aqui. É uma modalidade que vai estar muito aqui no canal, estou apaixonado por essa modalidade. Você encontra pessoas de todas as idades, pessoas com todos os tipos de bike, e você vê naturalmente ali borbulhar de cada prova dessa a paixão pelo ciclismo. Então incentiva você a conhecer um pouco mais. Claro que nem todo mundo gosta de pedalar centenas de quilômetros, mas se você sente isso em você, vamos lá, a gente se encontra em outra prova. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa seu comentário também. Eu acho que esse é o vídeo que eu mais pedi comentário, né? Então comenta aí, dá sua curtida no vídeo se você gostou, se inscreve no canal e a gente se encontra por aí. Falou? Um abraço e até a próxima.